sabemos de cor, só nos resta aprender. Ei, gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito interessante para todos nós, para toda a família, que é a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Pedimos ao Mestre Jesus que possa estar nos iluminando e que possamos fazer uma reflexão, trazendo para os nossos dias, colocando nos nossos corações qual é a nossa colocação hoje na parte da educação, como que nós estamos nos posicionando hoje em relação aos nossos jovens, às crianças que estão chegando, como que nós estamos sendo como pais, como educadores, como tios, como parentes, né? Porque a responsabilidade é dos pais, né? Esse estudo a gente está fazendo hoje para a Fraternidade a Caminho da Luz, que apesar da distância a gente vai conseguir fazer um pequeno estudo e deixar um pouco de reflexão para nós, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, nós vamos saber o que é educação. Educação. No livro SOS Família, tá vendo aqui? De Divaldo, tá? No capítulo que se intitula Educação, ele coloca este conceito. A educação é base para a vida em comunidade por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas um preparo para a vida, mediante transferência de conhecimentos pelos métodos da aprendizagem. Antes, é um processo de desenvolvimento de experiências no qual educador e educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as como um recurso para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Bom, nós que viemos como pais, muitas das vezes esquecemos que existe a responsabilidade. A palavra responsabilidade aqui eu vou colocar como se fosse missão. Sabe por quê? No livro dos Espíritos, deixa eu só confirmar para vocês, no livro dos Espíritos é colocado, é feito na pergunta, vou passar direitinho para todos que quiserem observar lá, na pergunta 582 do livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. Pergunta 582 pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, o que acontece, gente? Cada um de nós que teve essa responsabilidade de vir como ter filhos, né? Filhos, eu falo que são bênçãos que nós recebemos. Mas antes de tudo, essa responsabilidade nos leva a pensar o seguinte, antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus e são espíritos que já vieram com uma bagagem. Então a gente tem que lembrar sempre disso, porque a gente vê sempre o bebê. A gente quando vê o bebê pequenininho, que dá vontade de apertar, quando dorme, à medida que vai crescendo, a gente muitas das vezes não presta atenção que aquele espírito ali está gritando para a gente, oi, eu estou precisando de determinadas coisas. Eu estou precisando que vocês olhem para mim nas minhas dificuldades. Porque quando a criança ela já começa a desenvolver hábitos, a gente que é mãe, pai, que está mais próximo, percebe desde pequeno. A gente já sabe o que a filha da gente é. Desde o berço, quando ele fazia manha para poder dormir, para poder ter o bico, para poder ter o colo, para poder mamar. Se a gente começa a observar, desde lá de trás a gente já viu isso. Só que a criança vai crescendo e à medida que ela vai crescendo, tudo que ela faz se torna bonitinho. E aí não tem aquele não pode. Se for para colocar a mão na tomada, não pode. Aí a gente fala. Mas se o menino começar a fazer pirraça, a gente começar a deixar as coisas, começa do pequenininho, das pequenas coisinhas que ele começa a fazer, a gente deixa passar e isso vai se tornar lá na frente uma coisa muito grande. Mesmo quando a gente ainda vai lá e
pega em cada ponto, procura pegar cada ponto que a gente fala assim, nossa, isso aqui eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar nisso, isso aqui, ele já é tupetudo, ou já sabe responder. Tem criança que responde, o pai fala, que bonitinha, ela já tem tudo na ponta da língua, só que lá na frente, ele vai continuar tendo tudo na ponta da língua, porém, com muito mais palavras e atitudes que vão mais tarde magoar a gente. Então, quando é pequenininho, a gente acha bonitinho, o tapa na cara que dá, acha bonitinho, né? A pirraça que faz, o eu quero, aí eu dou, para ficar livre do choro, eu dou. E essas coisas lá na frente, elas vão começar a fazer o quê? Virar uma bola de neve. Porque quanto mais tarde eu começar a direcionar, mais difícil vai ser. Então, quando a gente percebe as primeiras coisas, nos primeiros passos, que tudo é um desenvolver, tudo é um processo. Para o adulto chegar a ser aquele adulto difícil, onde os pais já não têm mais controle de nada, né, porque já é adulto, mas que se tornam pessoas difíceis até mesmo no convívio no lar, porque não foi trabalhar determinadas coisas lá atrás. Gente, até trabalhando tem as dificuldades que ninguém vai mudar numa só encarnação. Então, o que acontece? Nesse livro aqui, que se chama Educadores do Coração, estão vendo? Ele é de Walter Barcelos. Ele traz, muito interessante, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à sua guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo, entre aspas, vê-lo entre os espíritos sofredores, como quando de vós dependia que fosse ditoso. Santo Agostinho. Isso aqui vem mostrar pra gente o seguinte. Muitas das vezes a gente é negligente. A gente negligencia o chamar a atenção, a educação que é nossa, que é do pai, que é da mãe. Muitas das vezes são transferidas para outras pessoas que não têm aquela condição de fazer o que nós devemos fazer. Né? Um exemplo disso é a escola. Muito cedo se manda a criança para a escola. Até mesmo porque as mães hoje trabalham, elas precisam de se manter, muitas mães criam sozinhas, então elas têm que levar para a creche, até aí tudo bem. Mas a educação é da mãe, a educação é do pai. A educação não pode ser da pessoa que está lá, professora, que recebe a criança hoje com 6 meses. Há um tempo atrás era com 4, mas hoje ela recebe com 6 meses, vamos colocar assim, a escolinha, o berçário. Então, eu vou receber essa criança aqui, quando eu entrego meu filho a uma instituição, eu quero que eles simplesmente passem para ele, enquanto bebê e até a primeira infância, que dê a ele aquele direcionamento, continuidade daquilo que eu fiz em casa. Aquela educação que eu dei em casa, porque é a base para a vida em comunidade, por meios legítimos e processos de aprendizado. Ele vai aprender a conviver lá fora como eu convivo com ele dentro de casa, com o exemplo que eu vou dar para ele. Então, eu sou o espelho. A mãe, o pai é o espelho. Ele vai mostrar e vai levar aquela lá, é a sua professora. Ela vai tomar conta de você enquanto eu preciso trabalhar e enquanto isso você vai aprender a fazer algumas coisas. Você vai aprender as coisas didáticas, que são conteúdos, coisas que vão te ajudar para quando você estiver lá na frente. Ela vai te dar trabalhinho para colorir e você, filhinho, vai obedecê-la. Sabe por quê? Enquanto a mamãe não estiver perto, ela vai tomar conta de você. Ela vai cuidar para você não machucar, ela vai cuidar de dar o seu lanche, ela vai cuidar de dar o seu alimento naquele momento, porque a mamãe precisa sair trabalhar. E lá você vai aprender a ter coleguinhas, a conviver com coleguinhas, e isso ele vai trazer esse retorno para casa. Quando ele já está na fase de alfabetização, uma coisa que os pais desconhecem muitas das vezes nas crianças, e eu posso falar isso porque eu trabalho em escola há muitos anos,
Já fiquei em sala de aula e a primeira coisa que eles trazem para a sala de aula é o reflexo da casa. E outra coisa, eles, principalmente na fase de alfabetização, eles conversam muito e eles refletem muito o que acontece dentro de casa. Então eles contam na escola tudo o que acontece, porque eles são abertos, a maioria das crianças, eles são muito abertos para falar nessa fase. Até mais ou menos uns 10 anos, assim, eles contam tudo. Então, se a mamãe e o papai brigou, o palavrão que eu aprendi dentro de casa, que o meu pai falou que não estava em casa para fulano de tal, bateu a campainha para poder pedir alguma coisa, meu pai fala que a gente não tá, fala que eu sou empregada, a mamãe falou. A mamãe não fez isso hoje pro papai, escondeu do papai. São coisas que eles vão aprendendo e contam, porque eles são reflexos da casa. E nós, os pais, temos que tomar cuidado com o que nós estamos mostrando para eles. Todas as vezes que eu faço alguma coisa errada no sentido de realmente ser uma coisa que vai trazer problema, uma mentira, qualquer coisa desse tipo, eu vou servir de exemplo. E o meu filho vai fazer isso lá fora. Meu filho, se ele chegar em casa e falar comigo que ele apanhou na escola e eu falar com ele, você tem que bater, ele vai bater a partir daí em todo mundo, porque ele acha que ele tem o direito de bater. E outra coisa que se torna muito difícil, a missão, ela é minha, ela não é do outro, mas eu tenho que fazer. E eu dou conta de fazer. E eu tento fazer o meu melhor. É isso que os pais têm que entender. Essa missão é minha, eu dou conta de fazer do meu jeito. E muitas das vezes a gente erra, né? Tentando acertar, isso é muito claro. Outra coisa que é muito interessante que fala nesse livro, é colocado também por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 917, que é uma nota de Kardec. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, consegue-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. O que ele quer dizer aqui? Quando eu entender que eu tenho que começar a preocupar com a parte moral do meu filho, antes de me preocupar se ele vai ser um engenheiro, um médico, um TI, um coach, antes de eu preocupar com isso, eu tenho que preocupar com a parte moral. Eu tenho que dar a ele exemplos e mostrar para ele, é assim que conduz a vida. Que nem sempre levar vantagem em tudo vai dar certo. É essa chave progresso moral, que tem que existir acima de tudo um interesse coletivo, que tem que ser passado para os nossos filhos, que tudo que ele fizer, ele pode contribuir para o bem comum, e não só por interesse pessoal, nem só levar vantagem. Eu vou me formar em medicina porque médico ganha bem. Você já viu médico pobre? Mas vamos mostrar para ele, se você quiser ser médico, seja bom médico. Seja médico para salvar vidas e não médico para ganhar dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que colocar para os nossos filhos, ensinar para eles, e isso é ensinado e tem que ser exemplificado, é que, acima de tudo, o bem comum é mais importante do que o interesse pessoal. Porque uma hora o interesse pessoal cai, a máscara vai cair. Então, com esse jeitinho que as pessoas vão dando nas coisas, nas determinadas posições que ocupam, esse jeitinho brasileiro, é lógico que é só brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Essa querer levar vantagem, uma hora vai cair. Porque a gente não tem que levar vantagem sendo que eu estou prejudicando o outro. Entendeu? A gente tem que ter conquistas e vitórias. Eu tenho que passar para o meu filho que eu preciso andar de acordo com o que é devido. Que eu vou saber colocar dentro da minha vida aquele ensinamento que Jesus nos ensinou lá atrás, que é amar ao próximo como a si mesmo.
Então, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Aí a gente ensina pro pequenininho assim, se o menino me bater, mamãe, eu tenho que bater nele? Filho, se ele te bater, você vai à professora, procure a professora e passe para ela o que está acontecendo. Tem que ensinar que existem outras formas de não revidar. Porque isso vai gerar na criança sempre o tapa na cara, né? A gente não aprendeu lá atrás, se alguém lhe bater numa face e der a outra, nós estamos ensinando que a gente vai bater nas duas. Então, dentro de todo esse processo de educação, de toda a responsabilidade que nós pais temos, nós temos que colocar um princípio que é Jesus. Jesus veio e veio para que a gente pudesse falar assim, a verdade chegou. E ele falou que ele é o caminho. Então eu tenho que ensinar para o meu filho os caminhos de Jesus. Colocar Jesus dentro da minha casa, colocar Jesus dentro dos meus ensinamentos, colocar Jesus no meu lar. Quando eu faço isso, eu consigo fazer com que essa criança, antes de fazer qualquer coisa, ela vai lembrar o seguinte, Jesus não faria isso. Mas ele tem que conhecer Jesus. Como que ele vai conhecer Jesus? Ah, tranquilo. Meu filho faz evangelização desde 3 anos, ele vai para evangelização infantil. Muito bem. Primeiro passo foi dado. E o pai? E a mãe? Ah, nós vamos às palestras. Mas vocês estão andando junto com o que está ensinando na evangelização? Ou eu vou à palestra, escuto e o menino tem... Não, eu posso ficar tranquilo que ele já sabe tudo ali porque na evangelização colocou. Ah, não, eu ouvi aquilo ali na palestra, mas aquilo ali não é para mim, não é para o meu vizinho. O que eu tenho que fazer é associar tudo que eu pego e aprendo dentro do meu estudo, o que eu estudo sobre o evangelho, o que meu filho estuda na evangelização e colocar dentro do meu lar. Não adianta eu aprender uma coisa, ele aprender outra, eu fazer uma coisa, ele aprender outra, que ele vai seguir o meu exemplo. Ele pode estar lá na evangelização fazendo tudo direitinho, mas meu pai, minha mãe, que são meus exemplos, fazem diferente. Então quem está certo? Meu pai e minha mãe. Esse cuidado que a gente tem que ter, porque essa responsabilidade vai nos ser cobrada lá na frente. Jesus ensinou o seguinte, a gente tem que andar no caminho e trilhar um caminho que é de luz, que ele já deixou para nós. Ele já sentou com os discípulos, ele sentou com o povo, ele sentou com humildade, ele mostrou, ele teve paciência e nós não temos essa paciência. Então nós que agora estamos na condição de pais, e todos nós passamos pela condição de filhos, isso é lógico, né? Nós sempre vamos lembrar do que... Não, meu pai fazia isso. Principalmente quando a gente já está na maioridade, né? Aí a gente lembra assim, nossa, minha mãe, se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora. Lembra? A gente sempre fala isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem a maturidade e a gente precisava dos pais para nos ajudar. Por isso é essa nossa importância enquanto pais, enquanto responsáveis. Aí alguém vira e fala assim, mas eu não tenho filho, então eu não preciso preocupar. Toda criança, todo adolescente que passa pela sua mão, como educador, como sobrinho, se você puder, como madrinha, como amigo, auxilia. Fala uma palavra de amor para essa criança, porque muitas das vezes ela vai procurar você para conversar e às vezes não conversa com o pai. Muitas das vezes ela não tem diálogo dentro de casa, ela vai procurar um parente, um avô, uma avó. Né? Hoje nós temos a condição de muitas crianças que são criadas com a avó, então cria uma distância muito grande de idade, é mais difícil o diálogo. O que a gente tem que sempre brotar no coração da criança? Fazer brotar, né? Que nós vamos plantar aquela sementinha, é falar sobre o Mestre Jesus, é colocar o Evangelho de Jesus dentro da casa, no coração daquela criança, porque aquela sementinha lá, sabe a parábola do semeador? Ela vai brotar, porque ali tem vida, aquele coração tem vida. Por mais difícil que seja a missão, nós estamos aqui em condição de cumpri-las. Então, eu não vou me alongar muito, até mesmo porque o tempo não dá, porque o vídeo fica muito grande, fica muito cansativo, mas eu vou deixar algumas referências aqui que eu acho muito interessante. E quem quiser acompanhar e ler, esse livro também, Educadores do Coração, é muito bom. SOS Família,
Esse livro é excelente. Esse livro aqui também é excelente, o Livro dos Espíritos. Esse livro também é muito bom, que é o Evangelho, tá? Então, gente, toda vez que nós tivermos dificuldades em casa, dificuldades para falar com nossos filhos, dificuldades para tomar conta deles, vamos buscar nas obras básicas. E tem um lugar que ainda é muito mais importante, que é a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia com seu filho, sente no culto no lar, estude a Bíblia. Ela parece ser complexa, ela é, mas se a gente conseguir, tem várias fontes que a gente pode buscar para esclarecer, para tirar essas dúvidas. E a Bíblia, ela mostra para a gente todo o trajeto no Novo Testamento que Jesus passou e nos ensina a todos os dias. Todas as vezes que nós precisarmos desse auxílio, de ajudar alguém, ou que nós precisarmos ajudar os nossos filhos, hoje eu vejo nas escolas, a gente vê todo mundo aí, em relação aos nossos jovens, em relação às nossas crianças, o número de suicídio, o número de depressão, de angústia, de ansiedade. O que a gente está precisando fazer agora? Nos agarrar a essas crianças e mostrar assim, vamos valorizar a vida. Nós temos que começar a ensinar nossas crianças que a vida é importante, para quando ele chegue lá na frente, ele sentir isso e não se sentir vazio. É essa a responsabilidade dos pais, mostrar aos filhos a importância de estar aqui. A oportunidade que nós estamos tendo de estar abertos e termos condição hoje de entender o Evangelho de Jesus, a oportunidade de estarmos reencarnados, de estarmos aqui para melhorarmos. Nós precisamos mostrar para essas crianças que eles vieram para viver melhor, para serem melhores. Mas nós temos que mostrar isso e nós temos que sentir isso. Pais, mães, comece a sentir isso. Sinta a vontade de viver. Apesar desse momento que a gente está vivendo, olha a oportunidade de estar em casa com seus filhos e poder colocar em prática isso que a gente está aprendendo hoje. Brincar com eles, ver as dificuldades, conversa. Puxa deles assim, filho, o que está acontecendo com você? Ah, mãe, não quero falar agora não. Então vamos ouvir uma música? Que música que você gosta? Procura saber das coisas que ele gosta. Olha esse tempo de confinamento que a gente está vivendo, que eu não acho que é um confinamento, eu acho que é uma experiência única. Vão ser coisas que vão ficar pesadas, porque o convívio é difícil, aí todo mundo está aí nessa guerra. Vão jogar um baralho, vão jogar um pife-pafe, vão jogar uma dedanha, vão brincar de forca, vão brincar de mímica, vão fazer alguma coisa juntos. Crie esse espaço e essa liberdade, esse tempo que Deus está nos dando para criarmos intimidade com a nossa família. Nós precisamos criar intimidade. É difícil? É, mas nós precisamos criar intimidade na nossa família. Muitas vezes nós estamos tendo intimidade no trabalho, mas não temos intimidade em casa. A intimidade de verdade, aquela de confia em mim, conversa comigo. Filho, hoje eu quero conversar com você. Eu não estou bem, mas eu queria ver por que eu quero te falar por que eu não estou bem. Eu estou vendo que você não está bem. Faça participar da vida do seu filho. Participe. É essa a palavra, participar da vida do seu filho. O adolescente é muito mais difícil de lidar. A criança eu vou moldando, mas quando ela chega na adolescência, ela vai fazer o que ela quiser, porque ali já começa a aflorar o espírito de que realmente ela é, quem realmente ela é. Mas ela já ficou com a sementinha aqui. Então, vai ser difícil às vezes chegar perto, mas eu já vou conseguir chegar. Se eu não plantei essa sementinha aqui, busque agora. Porque ele precisa estar dentro da sua casa e ele precisa te ver como pai, como mãe, como pessoa que ama, mas ao mesmo tempo, pessoa que sabe dar limite, a pessoa que sabe até onde pode ir, até onde não pode ir. Aqui não dá para chegar. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu te amo muito, mas aqui não dá para chegar. Nós vamos parar por aqui. Porque o amor também tem que ser rígido, o amor tem que saber ser colocado. Ele não pode simplesmente ser frouxo, o amor tem que ser bem colocado, para que ele realmente dê frutos lá na frente. Então vamos aprender esse amor, vamos pegar essa responsabilidade. É cansativo, eu tenho que abrir mão de muita coisa, é renúncia, mas
eu aceitei. Chegou nas minhas mãos porque eu, muitas das vezes, pedi, muitas das vezes aceitei, e é fantástico. Por mais que haja suas dificuldades pelo caminho, é gratificante, é muito gostoso, porque é só parar para imaginar como seria sem. A maioria das vezes, a maioria das pessoas vão entender, não dava para viver mais sem. Então vamos agora, gente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos em nossos lares, vamos chamar de lares, estar em nossos lares com as pessoas que nós amamos. Muitos hoje estão perdendo essas pessoas que amam, alguns estão em hospitais, outros já perderam entre aspas, tem essa separação momentânea, mas que já queriam ficar um pouquinho mais, não é isso? Muitos estão desencarnando e as pessoas queriam estar ali. Qualquer um de nós pode ir embora a qualquer hora. Então vamos aproveitar bem esse momento que a gente está aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade de amor, de conhecimento, de fraternidade, de abrir espaços, de conhecer a sua família. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade. E nesse momento, que cada um de nós possa refletir o que realmente eu estou fazendo dentro da minha casa, dentro do meu lar, a minha responsabilidade dentro da minha casa, como eu estou agindo com o outro, que eu estou aqui todos os dias, e como eu vou estar depois que isso acabar. Que o Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar cuidando da gente e que a gente possa estar sendo realmente abençoados, porque nós queremos receber essa bênção. Que cada um de nós, neste momento, onde estivermos, cada um de vocês em suas casas, possam receber neste momento o olhar do Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, e confiarmos que realmente somos capazes de fazer o que viemos fazer. Podemos não ter condição de fazer tudo, mas precisamos pelo menos fazer um movimento, precisamos começar a fazer. E uma das primeiras coisas é entender que estar aqui é uma oportunidade. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós, que os nossos amigos espirituais estejam neste momento cobrindo o nosso planeta de paz, de tranquilidade, e que essas vibrações que saem e emanam de cada um de nós nas nossas preces possam estar formando pontos de luz para que possa essa energia ser transformada. E que venha, Senhor, a sua paz dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade, que fique o gostinho para vocês estudarem, para vocês aprofundarem mais sobre esse assunto. Um assunto que todos nós vamos sempre precisar, porque uma coisa é certa, a gente está sempre aprendendo, e aprender nunca se perde. Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado a cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.